a primeira coisa que vem na cabeça é: será que é Parkinson? Se você chegou agora, eu sou Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, professora, pesquisadora e especialista em gerontologia. Trabalho com as pessoas idosas e os seus familiares há anos. E aqui, nesse canal, a gente fala sobre envelhecimento e cuidado de forma descomplicada e baseada em evidências. Imagina que alguém da sua família começa a andar mais devagar. A letra vai ficando pequena e ele se engasga com mais frequência. E de repente surgem os tremores. A primeira coisa que vem na cabeça é: será que é Parkinson? Mas o que pouca gente sabe é que a doença de Parkinson não começa do dia para a noite. E os primeiros sinais podem passar despercebidos por muito tempo. Hoje eu quero te ajudar a entender melhor essa condição. O que é a doença de Parkinson? Quais são os sintomas? Quando é hora de procurar ajuda? E o que pode ser feito para cuidar de quem vive com essa condição? Então vamos começar do começo, certo? O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma condição neurológica crônica progressiva. Ela afeta uma parte do cérebro responsável pela produção de dopamina, um neurotransmissor que ajuda a controlar os movimentos do corpo. Com a queda na produção de dopamina, o corpo começa a funcionar de uma forma diferente. Os sintomas mais conhecidos são os famosos tremores, a lentidão dos movimentos, a rigidez muscular, mas o Parkinson vai além disso. Ele não afeta somente o movimento. Ele pode mexer com a forma de andar, de falar, de pensar e até com a forma da pessoa sentir o mundo. Por isso, entender a doença é tão importante, principalmente para quem cuida. Os sintomas mais conhecidos são chamados sintomas motores, que são tremores, geralmente quando a pessoa está em repouso, ou seja, mesmo sem estar mexendo as mãos, elas tremem sozinha, o que costuma chamar bastante atenção no início. A lentidão dos movimentos, o que a gente chama de bradicinesia. Isso quer dizer que a pessoa continua conseguindo fazer o que precisa, como pegar uma caneta em cima da mesa, mas ela faz de forma mais lenta que o usual para ela. Ou seja, os movimentos ficam menos ágeis, como se o corpo demorasse a responder. Rigidez muscular, que é aquela sensação de que os músculos estão duros, travados, dificultando movimentos simples, como levantar de uma cadeira ou virar o corpo na cama durante a noite. E as alterações no equilíbrio e na postura, o que aumenta o risco de quedas e pode tornar os passos mais curtos e arrastados, com o tronco inclinado para frente. E olha só, até mesmo as expressões do rosto podem mudar. Algumas pessoas piscam menos ou ficam com a chamada face paralisada, que é uma expressão mais neutra, que dá a impressão de tristeza ou desânimo, mesmo que a pessoa esteja se sentindo bem. Mas há também os sintomas não motores, que muitas vezes vêm antes dos tremores e acabam confundindo os sinais. Você sabia disso? Primeiro, distúrbios do sono. A pessoa pode se mexer muito à noite, dar socos ou chutes enquanto dorme, falar durante o sono ou até cair da cama. Isso acontece por alterações nos mecanismos cerebrais que regulam o sono profundo. Outro sintoma é o intestino preso. A prisão de ventre é super comum no Parkinson e pode aparecer anos antes dos primeiros tremores. Isso acontece porque a doença também afeta a parte do sistema nervoso que comanda o intestino. Perda de olfato. Muita gente com Parkinson percebe que deixou de sentir o cheiro do café, de perfume ou da comida, e nem sempre associa isso a uma doença neurológica. Outro ponto são as mudanças de humor, como ansiedade, apatia ou depressão. Isso pode afetar o dia a dia tanto quanto os sintomas motores, e às vezes passa despercebido pela pessoa ou até pela família. Um outro ponto é a dificuldade de engolir. A pessoa começa a engasgar com líquidos, tossir durante a refeição ou demorar muito para comer. Isso é sério porque aumenta o risco de desnutrição e até de pneumonia. Uma voz mais baixa ou fraca é o que a gente chama de hipofonia. A pessoa continua falando, mas o som sai mais fraco e os outros têm mais dificuldade de escutar o que a pessoa está dizendo. A letra pequena ao escrever.
A escrita vai ficando pequena e apertada, que é o que a gente chama de micrografia. É um sinal clássico que costuma aparecer bem cedo. E também aqueles lapsos de memória, uma dificuldade de atenção ou confusão em ambientes com muito estímulo. Mas aqui é importante fazer uma distinção. Isso não significa que a pessoa tem demência, tá bom? No Parkinson, essas alterações podem aparecer sem que a pessoa tenha perdido sua autonomia cognitiva. Ou seja, ela pode ter mais lentidão para pensar, dificuldade de se concentrar ou de alternar tarefas, mas ainda está consciente e capaz de tomar decisões. E agora, o mais importante: nem toda pessoa vivendo com Parkinson terá todos esses sintomas. Cada caso é único e os sinais podem aparecer de forma diferente. Então, se você percebeu mudanças sutis no jeito de andar, na coordenação, no equilíbrio ou no humor de alguém próximo, é bom procurar um médico especialista. O ideal é buscar, por exemplo, um neurologista ou geriatra para que possa investigar com mais profundidade. Agora, e depois do diagnóstico? Receber o diagnóstico de Parkinson pode ser muito assustador, mas hoje, com tratamento adequado e um apoio multiprofissional, é possível sim viver com mais qualidade, sentido e funcionalidade. O tratamento geralmente envolve medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia, um acompanhamento psicológico e também da terapia ocupacional. A terapia ocupacional, neste caso, ajuda a pessoa a manter sua rotina, adaptar atividades, prevenir quedas e preservar a autonomia e lidar também com as mudanças que a doença traz. E aqui vale lembrar, a autonomia não é a mesma coisa que independência. Independência é conseguir fazer algo de fato sozinho. Autonomia é poder escolher, decidir, participar. Mesmo que a pessoa precise de ajuda em algumas tarefas, ela pode e deve continuar tendo voz sobre a própria vida. O cuidado com a pessoa que vive com Parkinson precisa ser humano, personalizado, baseado em evidências e na história de vida daquela pessoa. Então, se você atende ou cuida de alguém com Parkinson ou convive com essa condição, busque informação de qualidade, respeite o ritmo da pessoa, o seu próprio ritmo, e procure uma rede de apoio com profissionais capacitados que te ajudem a construir um cuidado mais leve e possível. Porque mesmo sendo uma doença progressiva, o Parkinson não precisa ser o fim da vida com funcionalidade. A informação, o acesso ao tratamento adequado, o afeto e o cuidado fazem toda a diferença. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que também está passando por essa situação. E me conta aqui nos comentários, você já teve contato com alguém que tenha doença de Parkinson? Como foi a sua experiência? E não se esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos sobre saúde do cérebro, envelhecimento e cuidado com dignidade. Até a próxima!